Pets Cop, um jogo feito em 1997, onde você é um bichinho meio estranho, e o seu objetivo é achar bichinhos de estimação e capturar eles e cuidar deles com carinho e amor. Só que o problema é que Pets Cop nunca foi terminado. Ele é um jogo incompleto. The game is apparently unfinished because there's nothing over here. E se você colocar um código específico numa sala específica, você descobre um segredo terrível sobre esse jogo. Down, 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 right, start. Alright? So you can see that it accepted it and the music stopped. Dentro dele tem escondido um submundo bizarro e com uma história inteira escondida baseada em um assassinato real que é muito pesado. Só que, como você deve ter lido no título, esse jogo não existe. E é tudo uma grande história fictícia baseada em um assassinato de uma criança que realmente aconteceu. Em maio desse ano, o Emerson, que é um amigo meu que trabalhou comigo em 2014 aqui no canal, me mandou um link do YouTube e disse: divirta-se. O nome do vídeo era Pets Cop e a descrição era um jogo que eu achei. E era basicamente um gameplay de um moleque aleatório comentando enquanto jogava esse jogo chamado Pets Cop. Alright, so this is just to prove to you that I'm not lying about this game that I found. Eu não entendi porque que ele mandou aquilo, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo Pets Cop, então eu só comecei a assistir. Ele começa a fazer um gameplay do jogo, mostrar como o jogo funcionava e tal, e ele mostra que o jogo tá incompleto, e aí ele fala que ele achou um bilhete. E nesse bilhete tava escrito o código que ele coloca no jogo. Colocando esse código, ele vai pra esse submundo. E ele continuou fazendo essa série e mostrando várias coisas bizarras. E por ele ficar postando os vídeos desse jogo, acabou gerando uma comunidade que acabou criando teorias do que cada coisa no jogo significa. E a galera acabou descobrindo que o jogo é sobre uma menina que foi assassinada numa sessão de terapia experimental, porque ela tecnicamente não amava a mãe adotiva dela o suficiente. Então foram fazer uma terapia experimental com a menina e mataram a porra da menina sufocada num cobertor. É uma merda, é muito pesado. E quando eu comecei a assistir eu fiquei muito instigado. Eu gosto muito de coisas misteriosas, eu gosto muito de jogos que fazem você ir atrás e criar teorias e que movimentam uma comunidade. Então eu comecei a escrever um vídeo explicando o que eu achava que estava acontecendo em Pets Cop e a minha teoria sobre o jogo. E tá aqui um vídeo inteiro sobre a minha teoria e sobre o que eu acho que significa várias coisas sobre o jogo. E é um vídeo que eu nunca vou fazer. Porque Pets Cop mexe com assuntos muito pesados, mexe com o assassinato de uma criança de uma forma tão detalhada e tão grotesca. E pra fazer esse vídeo e montar minha teoria, eu li como foi exatamente a morte da criança. Tem vídeos dela sendo assassinada, ela pedindo por socorro, pedindo pra tirarem ela de lá. E aquilo me deixou literalmente sem dormir. Quanto mais eu lia sobre o assunto, pior eu me sentia. E no fim eu desisti de fazer esse vídeo da teoria de Pets Cop, porque eu sei que eu ia levar muita gente a ir atrás disso. E por mais que isso realmente tenha acontecido no mundo real, eu acho que não seria necessário eu expor um bagulho tão grotesco aqui no meu canal. E não se preocupe, eu não vou entrar em mais detalhes sobre essa história, porque esse vídeo não é sobre a história escondida dentro do jogo. É sobre como o Pets Cop, a série, representa algo muito maior. Depois de ter abandonado a minha ideia de fazer um vídeo da teoria de Pets Cop, eu vi que o Game Theory, que é um canal gringo que eu gosto bastante, fez um vídeo sobre isso, então se você estiver interessado. Mas eu comecei a perceber que a grande genialidade dessa série inteira tá passando bem despercebida, que é o fato de... Eredin! Que é o fato de que não só o jogo tem uma grande história escondida por trás, todo o gameplay inteiro do menino gravando e mostrando o jogo é tudo falso, é tudo escrito e atuado. Nada é real. Histórias macabras e escondidas em videogames já existiam há muito tempo na internet. Elas são chamadas de creepypastas, onde tecnicamente um jogo tem algo macabro e isso começa a atingir a vida de quem tá jogando. Um exemplo bem famoso é uma história chamada Ben Drowned, onde tecnicamente um menino morreu e ficou preso dentro de um Zelda. E aí o cara que tava jogando começava a ver o espírito desse menino dentro do jogo. E aí o espírito saiu e começou a aparecer na casa dele e ele ficava narrando por texto. Mas o que o Pets Cop faz de diferente é usar um conceito de entretenimento muito novo, que é o gameplay comentado. É tudo isso que você vê no YouTube, e usar isso pra contar uma história. When you come home next month, and hopefully you're feeling a little more enthusiastic about that now, we can investigate this together. O Pets Cop reinventa um formato que já era muito novo. Gameplays comentadas de jogos fizeram muito sucesso por causa das reações engraçadas das pessoas e do que elas falavam durante o jogo. E não é à toa que esse formato explodiu por causa de jogos de terror, tipo PewDiePie com Amnésia, ou o Alan aqui no Brasil com Outlast. Ai, caralho! O que aconteceu?
Mas gameplay é um formato muito bruto no conceito dele. É basicamente uma pessoa que liga uma câmera, começa a gravar, e editado ou não, é só isso. É um cara jogando e comentando o que tá acontecendo. É praticamente uma análise simultânea do que tá acontecendo. Ao invés do cara jogar e falar depois o que ele achou, enquanto ele joga, ele já tá dando a opinião dele e já tá comentando as coisas ali. É uma análise simultânea, uma análise que acontece ao mesmo tempo que o jogo. E assim como análises normais de filmes, séries e jogos, que a pessoa dá uma nota de 0 a 10 e fala o que achou do jogo, gameplay funciona praticamente da mesma maneira, só que você tá experienciando o jogo junto com a pessoa enquanto ela adiciona mais conteúdo em cima disso. É uma forma de entretenimento, é uma forma de criar em cima de outro produto. Mas Petscop foi um passo acima disso. Ele pegou esse formato de reação e análise do que tá acontecendo na tela e fez aquilo tudo também ser uma grande história que você consome. O moleque que tá tecnicamente só gravando um gameplay e comentando o jogo, ele faz parte de uma história, ele tá atuando. E junto com a história sombria do jogo, às vezes ele faz uns comentários muito estranhos e ele tá conversando com alguém que você não sabe quem é e ele tem alguma relação específica com o criador desse jogo. Can you remember when you saw this? Well, it could have changed between then and 2004. O vídeo original da teoria que eu ia fazer é que o menino que tá gravando provavelmente é o irmão da menina que foi assassinada e é mencionada no jogo. Mas o que eu acho insano em todo esse negócio de Petscop é como esse moleque repensa todo um conceito do entretenimento que já é baseado em cima de alguma coisa e ele cria arte em cima de outra arte. No caso de Petscop, o mesmo cara que tá gravando o jogo tá programando ele pra fazer esses vídeos, mas não necessariamente precisava ser isso. Só o fato dele criar uma história onde a pessoa que tá gravando o gameplay faz parte dela, é tudo roteirizado e escrito, já é um puta exemplo de como você pode pegar um formato que parece que não tem como adicionar nada, porque você já tá comentando em cima de outra coisa, e você pode fazer mais coisas em cima disso. Você sempre pode se reinventar de alguma maneira, você sempre consegue se inspirar e criar arte de alguma coisa. E por mais que Petscop seja sobre uma história terrível de uma menina que foi assassinada, eu acho que ele é uma grande lição sobre o que é poder criar conteúdo independente, sobre o que é poder criar qualquer coisa que você quiser. Eu não necessariamente sou fã do tema que o criador do Petscop usou, o assassinato dessa menina, mas eu definitivamente sou fã do formato que ele criou. O jogo e a história de Petscop podem não existir, mas o que ele causa em quem tá assistindo é e vai ser sempre real, assim como qualquer outra forma de arte. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E antes de ir embora, eu queria agradecer a quem patrocinou esse vídeo. Há umas semanas atrás, eu fui convidado pelo governo do estado da Bahia pra ir na Campus Party Bahia, que rolou num estádio de futebol. Eu fui convidado por eles pra dar uma olhada em como tava o evento. Foi muito maneiro ir lá. Eu vi um monte de vocês, tirei um monte de foto. Eu dei uma palestra e respondi algumas perguntas sobre muitas coisas que vocês queriam saber sobre como eu criava os vídeos. E tinha várias coisas maneiras pra ver lá também. Tinha uma cabinezinha de simulação de pouso de avião, onde eu, como mestre piloto que sou, pousei como um verdadeiro Deus. Tinha várias coisas de robótica e engenharia lá também. Tinha uns robôs jogando futebol. E tinha um espaço com uma corrida de carrinhos, onde os competidores levavam o próprio robozinho de carro e eles competiam. Puta, muito maneiro. Gosto muito da Campus Party por incentivar tanto a galera a criar e estudar coisas novas. É um baita lugar, então muito obrigado ao governo do estado da Bahia por ter me convidado pra ir pra lá. Muito obrigado a você por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vejo você num próximo vídeo aqui no canal. Até lá!